Essa é a questão 4. Ele pede para a gente dar um exemplo de uma transformação linear, né, T, tal que a dimensão do kernel de T é igual a 3 e a dimensão da imagem de T é igual a 2. Então, né, se eu tenho, né, uma T de V em W, né, pelo teorema fundamental do núcleo imagem, o que a gente sabe? Vou pôr assim, pelo teorema do núcleo imagem, sabemos que o que a gente sabe, né? A gente sabe que a dimensão de V é igual à dimensão do kernel de T mais a dimensão da imagem de T. Então, sabemos isso daqui, né? Se a dimensão do kernel de T é igual, né, a 3 e a dimensão da imagem é igual a 2, né? Então, a nossa conclusão, logo, né? Logo, a dimensão de V tem que ser igual a 3 mais 2. Então, tem que ser igual a 5. E aí, o que acontece? Então, a gente vai considerar, né, A gente vai considerar, por exemplo, o R5 para ser o nosso V. Então, a gente vai considerar uma base, né? Seja E1, E2, E3, E4, E5, né? Uma base do R5, não necessariamente a base canônica, né? Só uma base. E, né? E a gente vai considerar o W como sendo R2, né? Porque a gente quer que ela seja... A gente quer que a dimensão da imagem, né, seja 2, né? Então, vamos considerar o W como sendo o R2. Então, vamos lá. I, né? Então, vamos considerar G1, G2 uma base de R2. Né? Então, a gente vai definimos T pertencente a L R5, R2, né? Da seguinte forma, né? Da seguinte forma, né? Então, eu vou pegar um vetor de R5 e vou mandar num vetor de R2. Então, vai ficar, né? A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3, mais A4, E4, mais A5, E5, né? Esse vetor vai ser mandado num vetor de R2. A1, G1, mais A2, G2. Ok? E aí, a gente observa, né? Então, temos que a imagem da T vai ser o quê? Vai ser o conjunto, né? A1, G1, mais A2, G2, tal que o A1 e o A2 são números reais, né? Então, observe que esse é o conjunto gerador do conjunto Li formado por G1 e G2. Então, né, portanto, a dimensão da imagem de T é igual a 2, né? Por outro lado,
Note que, T de A1, E1 mais A2, E2 mais A3, E3 mais A4, E4, mais A5, E5, isso daí é igual a zero, né, ao vetor nulo do R2, né, perdão, se e somente se acontecer o quê? Né? Se e somente se o A1, G1, mais o A2, G2 for igual a zero. Né? E isso acontece se e somente se o A1 é igual a zero e o A2 é igual a zero. Né? Portanto, quem é o núcleo, né? Quem é o cárnio? Portanto, o cárnio de T é igual, né, a esse conjunto, né? Ao conjunto 0E1 mais 0E2 mais A3, E3 mais A4, E4 mais A5, E5, né? Tal que o A3, o A4 e o A5 pertencem aos reais, né? Então, esse conjunto, ele é o conjunto gerador, né, do conjunto LI formado pelos vetores E3, E4 e E5. Então, portanto, a dimensão do cárnio é igual a 3. E aí, a gente conseguiu exibir um exemplo, né, de uma T que tem a dimensão do cárnio 3 e a dimensão da imagem igual a 2.